Pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Processo Civil para Delegado Federal, agora 2018. Lembrando aos senhores que estão aí na batalha de concurso de delegados, acredito que já fizeram alguns, não é isso? Ou mesmo aqueles que estão iniciando por esse concurso, a trajetória aí de concurseiros para delegado, que o processo civil é algo raro dentro da estrutura de cobrança das provas genéricas de delegado. Delegado federal sempre cobrou, ok? Nós sempre tivemos, dentro da perspectiva das provas de delegado federal, senhores, estamos nessa brincadeira aqui, em tese, brincadeira há muito tempo, sempre foi cobrado o conteúdo de processo civil. E agora veio o edital e não é diferente. Então os senhores muitas vezes não têm o hábito, me permitam assim colocar, já que concurso de delegado federal é algo bastante raro, e aí os senhores tentam muitas vezes delegados dos estados, é muito raro estar na rotina dos senhores o trabalho direcionado e focado em termos de direito processual civil. E aí então, por gentileza, senhores, não fiquem avexados, mandem questionamentos, dúvidas, lamúrias, por favor, em relação ao ritmo de estudo ou a conteúdo. Porque a gente quer, e essa é uma figura de compromisso da casa, sempre dar aos senhores o melhor. Que possa ser realmente um curso de processo civil destinado, focado na sua aprovação. Essa aqui sempre foi o objetivo não só nosso, mas também do próprio Supremo. Um trabalho desenvolvido aí na especialização para concurso de delegado. Então, senhores, por gentileza, não fiquem avexados, mandem. Usem os canais de comunicação normais da casa, ok? Podem usar também aquelas interatividades que nós temos em redes sociais, principalmente o Instagram, que é uma rede que a gente utiliza muito, @prof_ival, @prof_ival, ok? Para que a gente possa aí estar até o momento da prova, suprindo para os senhores aquilo que muitas vezes não é o seu foco de estudo. O seu objetivo em termos de trabalho diário não passa por processo civil. Então essa aqui é uma oportunidade para que a gente possa gabaritar, até porque todo mundo estuda tudo isso que cairá na prova, menos regularmente o estudo do processo civil. Então por isso, sem necessidade de puxar sardinha para o conteúdo nossos senhores, saibam que a potencialidade da gabaritação de processo civil passa a ser nessa prova um diferencial. E por que nessa prova passa a ser um diferencial, senhores? Porque como não é da rotina de estudo de todos, há uma tendência muito grande daqueles que não se dedicarem a esse conteúdo, de irem bem em todos os outros conteúdos, como os senhores também irão, ok? Porque já estão neles introjetados há quanto tempo aí de estudos, não é isso? E aí, não dando atenção alguns ao direito processual civil, está na hora dos senhores saírem na frente, conseguirem uma pontuação maior e, se Deus quiser, fica aqui o desejo da aprovação. Sabedores que essa batalha, os senhores sabem disso, é uma batalha árdua, mas é muito, muito válida. Então que os senhores perseverem, que os senhores estudem, por gentileza, direito processual civil. Sempre na perspectiva editalícia, que é o que nós faremos com os senhores aqui, tá certo? E principalmente, sabedores que esse conteúdo pode ser um grande diferencial, já que os senhores estão ali no estudo regular de vários outros conteúdos, que para os senhores não é absolutamente novidade nenhuma. Beleza? Bom, e os editais, falo no plural porque esse edital que aqui a gente trabalhará com os senhores é muito próximo também dos editais de provas anteriores de delegado federal. Inicia sempre com a parte de jurisdição, princípios, ok? Problematizações de princípios que impactam o direito processual civil. Só que é interessante porque esse edital está muito próximo do último, ok? E quando ali se fala em jurisdição e todas as situações de princípios que nós ali encontramos, solta os olhos que quem montou o edital, pegando o último e só fazendo pequenos ajustes, senhores, há de levar em consideração as situações do Código de Processo Civil atual. Porque ele, Código de Processo Civil atual, ao contrário
das situações dos códigos anteriores, de 1939, de 1973, nunca teve uma parte primeira de idealizações e trabalhos de ordem principiológica. Só para a gente aqui pensar, o velho CPC já começava comigo assim, pá, jurisdição, ação, mas sem o carinho, sem a perspectiva de primeiro trabalhar situações de princípios. E é nessa visão de trabalhar princípios concernentes à própria atividade jurisdicional do Estado que a gente inicia esse trabalho com os senhores, ok? Então vamos lá, senhores, para que os senhores possam estar junto comigo, por gentileza. Eu esqueci de abrir um arquivo aqui, estou abrindo agora, quem sabe faz ao vivo, igual diz aquele conhecido apresentador, eu estou abrindo aqui um documento .doc, um Word, ok? Por que eu estou abrindo aqui um Word, senhores? Eu tinha esquecido de deixá-lo aberto. Porque eu vou criando dentro da perspectiva dos senhores, ok? Como que eu vou colocar aqui? Eu vou meio que montando junto com vocês o caderno, tá? É uma forma que a gente tem já atuando há algum tempo, encontrado de uma perspectiva muito legal. Eu tenho, deixa eu só, homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, desculpa, beleza? Então, deixa eu fazer aqui uma coisa por vez. A gente tem tido uma dinâmica em alguns cursos nossos que tem sido muito legal, que é estar criando com vocês a perspectiva daquilo que são os principais pontos. E dentro da perspectiva desses principais pontos, eu vou montando com os senhores, ok? Alguns elementos conceituais, alguns pontos em destaque. Pontos esses que passam a ser, sem dúvida nenhuma, essenciais para o trabalho e desenvolvimento desse conteúdo que nós estamos aqui a desenvolver com os senhores. Joga para mim. A primeira coisa que nós temos que trabalhar aqui são normas fundamentais, princípios, senhores, que impactam a atividade jurisdicional do Estado, ok? É isso aqui que inicialmente nós trabalharemos. E a primeira norma, o primeiro princípio que eu quero desde logo apresentar aos senhores, como uma característica, inclusive, da atividade jurisdicional do Estado, é o chamado princípio da inércia da jurisdição, também conhecido como princípio da demanda, ok? Então, o primeiro princípio que aqui nós vamos trabalhar com os senhores é o chamado princípio da inércia ou princípio da demanda da jurisdição. E o que rezaria uma figura de enunciado principiológico, senhores? Aqui o que nós teremos seria que esse princípio da inércia da jurisdição, esse princípio da demanda, pode ser entendido como o seguinte: em regra não é permitida em regra não é permitida a existência de atividade jurisdicional de ofício, sendo necessário que a parte leve ao Estado, deixa eu botar em maiúsculo, sua pretensão. Então aqui, senhores, na busca de uma visão conceitual mínima, ok, desse princípio, que seria o princípio da inércia da jurisdição, o que nós encontramos é essa regra de eu não ter ali, tecnicamente, o exercício da atividade jurisdicional iniciada de ofício pelo magistrado. Isso me dá em prova uma oportunidade de assertivas muito grandes. Mas primeiro o que eu quero também é demonstrar para os senhores que nós temos, e essa é uma forma do CPC novo trabalhar, muitas vezes situações principiológicas que ficavam apenas no campo da abstração, agora em concreto se encontram dentro das normas processuais. Inclusive ele, claro, não poderia ser diferente, julgou para mim
princípio da inércia da jurisdição. Está aqui, senhores, o início do Código de Processo Civil, que fala que ele, processo, começa por iniciativa da parte. Então, aqui a gente cria justamente nesse artigo 2º, senhores, do Código de Processo Civil, essa definição, a existência dessa visão principiológica, que o processo começa por iniciativa da parte. E, senhores, por gentileza, vamos pensar juntos. Por que motivo? E aí, então, dentro da banca dos senhores, essas justificativas, muitas vezes principiológicas, são essenciais, tá? Na perspectiva de trabalho dentro da banca dos senhores, essas rotinas justamente de possíveis explicativas das situações principiológicas podem estar permeando, cara, de boa, ok? Aquilo que é a prova de vocês aí. Então vamos lá, por que motivo, tá? Já que a gente baseia toda a percepção principiológica na construção de um processo democrático e constitucional, de garantias básicas do cidadão de direitos ali consagrados. Por que cargas d'água? Por que motivo eu crio situações inibitórias dele, magistrado, que é aquele que detém o poder, iniciar processo de ofício? Primeira justificativa teórica, pode julgar para mim, por favor. A primeira justificativa que nós encontraremos nesse princípio da inércia da atividade jurisdicional, senhores, me permitam aqui, por gentileza, a seguinte perspectiva: manter o princípio da imparcialidade do juiz. Uma das justificativas teóricas para o princípio da inércia da atividade jurisdicional, uma das justificativas teóricas extremamente válidas para que a gente afirme que não pode o juiz dar início a processo de ofício é um devido processo justo, aonde eu garantiria a todo e qualquer cidadão o julgamento da sua situação litigiosa por um juiz imparcial. Senhores, nos afastando cada vez mais de um procedimento inquisitório, eu não permitirei que ele, magistrado, dê início a processo. Não permitirei, senhores. Ok? E por que motivo eu não crio essa visão de permissivo para que ele dê início a processo de ofício? Porque se a ele, juiz, fosse lícito dar início a processo de ofício, primeiro, se ele iniciasse, ele estaria criando talvez um prévio julgamento. Eu vou iniciar o processo porque talvez o direito daquele cidadão esteja sendo lesado. Tudo bem. Mas principalmente se a ele, juiz, fosse dada essa liberdade, essa possibilidade, se ele, vendo eventual situação que poderia ser litigiosa, de ofício não determinasse o início do processo, cara, nesse caso, o que estaria estampado já é ele, juiz, previamente julgando. Não há direito algum a ser resguardado para aquele cidadão. Por isso eu não iniciarei o processo. Então, para a preservação da imparcialidade, surge o princípio da demanda, aonde ali só haverá, em regra, atividade jurisdicional. Se aquele cidadão lesado na sua esfera no mundo real ir ao Estado, levando consequentemente a sua pretensão. Beleza, senhores? Essa é, sem dúvida nenhuma, a primeira justificativa. Mas existe uma outra, pode julgar para mim, por gentileza, está ali. Uma outra justificativa teórica, senhores, para esse princípio da inércia da atividade jurisdicional é a garantia da liberdade ao cidadão. E você está dizendo que esse princípio da inércia da atividade jurisdicional está ligado a esse princípio da liberdade? Sim, senhores, ok? Numa visão ampla do princípio, ao garantir que não haverá atividade jurisdicional de ofício, eu garanto liberdades ao próprio cidadão. Senhores, pensemos e sejam sinceros, por favor, comigo aqui. Algum dos senhores aí já tomou o cano de alguém?
Alguém ficou de cumprir uma obrigação contigo, pagar, entregar alguma coisa, seja o que for, e não cumpriu? Acredito que sim, isso é uma coisa, digamos assim, que acontece nas relações entre pessoas com as quais nós vivenciamos dia a dia ali. Então rola sempre esse barato de você, muitas vezes, ter algum direito, alguém te dever alguma coisa, e esse alguém simplesmente não cumprir contigo essa obrigação. Legal? Beleza. Senhores, por favor, já judicializaram essa lide? Por que lide? Lide enquanto fator social. Você tem um direito, você quer exercer sobre alguém esse direito, esse alguém cria uma resistência. Tenho aí a visão toda definida da situação litigiosa. Então aí te questionarei, senhores, por gentileza, vamos lá. Você já judicializou ou simplesmente aplicando ali a técnica do perdão não mais se importou com isso? Talvez até estejam lembrando desse caso agora e tal, talvez até te trazendo um certo desconforto. Mas mesmo diante desse desconforto, você não vai ao Poder Judiciário levar nessa situação litigiosa. Por quê? Por vários fatores, cada um deles muito pessoais. Então, percebam, senhores, se ao juiz lícito fosse dar início a processo de ofício, essa liberdade de decisão do cidadão estaria sendo ferida. A liberdade de não judicializar, a liberdade de praticar o perdão, a liberdade, senhores, de não ali levar ao Poder Judiciário algo que te dá um certo desconforto, mas com o qual você não quer ter eventual outro trabalho. Sacaram a ideia? E também isso estaria tolhindo, senhores, principalmente tendo o direito, hoje visto como um todo, a sua liberdade, cidadão, de poder buscar meios alternativos de resolução do conflito. Então, portanto, julgou para mim, quando a gente fala de princípio, da inércia, da atividade jurisdicional, nós temos que ter todo esse carinho do mundo, ok? Inclusive nessas justificativas teóricas desse princípio, que é manter ali a imparcialidade do magistrado e garantia da liberdade que a gente dá ao cidadão de buscar ou não, eventualmente, a judicialização de uma situação litigiosa em que ali ele está envolvido. Mas, por gentileza, quando eu falo em atividade jurisdicional a partir dessa atitude do cidadão, isso não se aplica, pode julgar de novo, por favor, exclusivamente à jurisdição contenciosa, senhores. Também esse princípio da inércia da jurisdição faz parte da jurisdição voluntária. Lembrando que o edital do senhor está lá, algumas situações ligadas, ok? A análise de jurisdição voluntária. Senhores, jurisdição contenciosa tem como característica justamente o quê? Existência de lide, não é isso? Jurisdição contenciosa tem como característica justamente a existência da lide. Por seu turno, ela, jurisdição voluntária, pressupõe um procedimento onde eu não tenha a presença da lide. Percebam que eu já estou trazendo aos senhores aqui elementos e características de distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Anotem tudo, fiquem atentos a todas as expressões e palavras que eu estou aqui e estarei nesse curso trabalhando com os senhores. Tá bom? Então, quando eu falo em jurisdição contenciosa, eu falo na existência de lide. Eu falo na existência de partes. Porque elas, partes, estariam ali, autor e réu, em conflito dentro da própria estrutura do procedimento. Por isso, jurisdição contenciosa. Quando, entretanto, a gente fala em jurisdição voluntária, uma das características dela, jurisdição voluntária, é justamente a inexistência da lide. De novo, uma das características dela, jurisdição voluntária, é da inexistência da lide, senhores. Tá bom? E, portanto, eu não uso em jurisdição voluntária a expressão e o conceito propriamente dito de partes.
Quando a gente fala ali em jurisdição voluntária, eu uso a expressão em termos de identificação subjetiva de interessados. Então, se me permitem aqui esse início comparativo de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Contenciosa tem lide, portanto tem partes. Voluntária são procedimentos destituídos de lide, ok? E, portanto, eu tenho meros interessados. E aí, então, a pergunta. Esse princípio da inércia da jurisdição se aplica tanto a ela, a jurisdição contenciosa, e também a jurisdição voluntária? Senhores, por gentileza, peguem, por favor, pode julgar. Aqui, ó. Está me dizendo no artigo 2º, perceba, que o processo começa por iniciativa da parte. Então, isso aqui pode levar a uma reflexão diante daquilo que eu estou estipulando para os senhores. Por rival, então, tecnicamente, o artigo 2º estaria fazendo referência exclusivamente a situações de jurisdição contenciosa. Não necessariamente, mas para a gente poder criar o reforço aqui necessário, me permitam, senhores. Deixa eu puxar aqui jurisdição voluntária. Ok? Para a gente poder, chegando a esses procedimentos de jurisdição voluntária, tal como estipulados, percebam, no artigo 719 do Código de Processo Civil, chama atenção para o artigo 720, percebam aqui nele 720, justamente esse princípio da inércia da atividade jurisdicional. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular no pedido, ok? Então, senhores, por gentileza, o procedimento terá início por provocação do interessado. Questiono, esse princípio da inércia se aplica também à jurisdição voluntária, positivo operante. Por isso, aqui no caderno dos senhores, eu quero essa atenção. Tanto a jurisdição contenciosa quanto a jurisdição voluntária estão pautadas estão pela figura e paramentados pela figura do princípio da demanda, do princípio da inércia da jurisdição. Não havendo que se afirmar na existência, ok, de atuação jurisdicional em procedimentos contenciosos ou voluntários que não seja por iniciativa da parte, no primeiro caso, ou do interessado, no segundo, no caso de jurisdição voluntária. Mas joga de novo, por favor, esse breve conceito que eu criei aqui com os senhores nos diz que, em regra, não seria permitida a existência de atividade jurisdicional de ofício. Em regra. Senhores, por gentileza, se é em regra, pressupõe que a gente tenha situações em que é permitido o início do processo de ofício pelo cidadão conhecido como magistrado, ok? Mas, senhores, por gentileza, são muito poucas essas situações, ok? Digo de novo, são muito poucas essas situações e tem uma no processo civil que, para mim, hoje é o grande exemplo. Mas, primeiro, as provas de processo civil ainda são muito montadas, levando em consideração a lei antiga. E na lei antiga, o grande exemplo de quebra do princípio da inércia da atividade jurisdicional, senhores, era justamente o inventário. A lei antiga, o CPC de 73, criava sim a oportunidade do juiz de ofício dar início a inventário. Esqueçam, não existe mais licitude no juiz ou do juiz dar início a procedimento de inventário de ofício. Isso passou a ser uma armadilha de prova, porque, digo de novo, era o grande exemplo de uma situação excepcional ao princípio da inércia, o inventário. Hoje não mais, não pode, no CPC atual, o juiz dar início a inventários
de ofício. Mas é sim permitido a ele. Joga para mim, por favor. Senhores, eu estou pertinho aqui, ok? É permitido a ele, magistrado, restauração de autos. Restauração de autos, que está lançado como um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Percebam, é o último, tá? É o último procedimento aqui regulado em lei, tanto que depois já começam os procedimentos de jurisdição voluntária. Então nós estamos aqui em jurisdição contenciosa. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, ou qualquer das partes, ou o Ministério Público, promover a restauração. Senhores, pode o juiz de ofício dar início a ele, ok? Procedimento, processo de restauração de autos. É hoje um grande exemplo de que essa figura da inércia da atividade jurisdicional é uma regra, senhores, ok? Podendo ser flexibilizada, mas em situações extremamente excepcionais. E no CPC eu quero essa preocupação com os senhores, tá bom? Que seria ali o procedimento de restauração dos autos, que pode ele, juiz, iniciar de ofício. Senhores, primeiro bloco de aula, bem-vindos ao nosso curso de processo civil, focado, direcionado no edital dos senhores aí, 2018, de delegado da Polícia Federal. No próximo bloco, a gente continuará trabalhando algumas situações de princípios dessa atividade jurisdicional. Nós falamos no bloco passado sobre aquela visão da inércia da atividade jurisdicional, onde ali a gente criou justamente a verificação de que não há uma licitude em regra da existência de uma atividade jurisdicional de ofício, seja em jurisdição contenciosa, seja em jurisdição voluntária, partindo de algumas premissas que são premissas de garantia ao cidadão da sua escolha, da sua liberdade e também de ser julgado, se for o caso, a sua causa, por um juiz imparcial. Mas existe agora, dentro do próprio artigo 2º do Código de Processo Civil, a inserção de um outro princípio da jurisdição, o chamado princípio do impulso oficial. Portanto, jogou para mim, tema que aqui nós iniciaremos nesse bloco, é o chamado princípio do impulso oficial, senhores, ok? E o que seria uma possível situação mínima de enunciado desse princípio, ok? Uma vez retirada a jurisdição da inércia, ou seja, daquele momento de inércia que ela, a jurisdição, se encontra, por favor, complementação de conteúdo da aula passada, tá? O princípio da inércia da atividade jurisdicional é uma característica exclusiva da jurisdição. De novo, o princípio da inércia da atividade jurisdicional é uma característica exclusiva da atividade jurisdicional do Estado. Beleza? Tá bom, senhores? Não é ele, princípio da inércia, por exemplo, uma característica da função executiva ou da função legislativa do Estado. Aí vamos, mas esse cara não faz nada, velho. Não é isso, por favor. A gente sabe que há uma crise de caráter, que há uma crise de atitude, que há uma crise de cidadania, ok? De humildade, do que os senhores quiserem, dentro do executivo, dentro do legislativo, permeando esses poderes aí, Brasilzão afora. Mas a regra pautada é que justamente o Estado, jurisdição, só se provocado. O Estado executivo toma as atitudes que lhe são próprias e necessárias e devidas, independentemente de provocação. E ele, legislativo, deveria legislar sem ali ser impulsionado, sem ali, ser tirado
da inércia por ninguém, o próprio poder cria situações de desenvolvimento que lhe são próprias, ok? Então, por favor, a figura da inércia não é uma característica dos poderes ou das suas funções, é uma característica exclusiva. A palavra exclusiva encaixa muito em prova, tá? Muito, muito, muito. A inércia é uma característica exclusiva da atividade jurisdicional do Estado. Beleza, galera? Bastante atenção nisso, por favor. Com carinho, tá? Então, vamos lá. Joga de novo. Brigadão. Uma vez retirada a jurisdição da inércia, compete ao próprio poder. Em regra, de novo regra, ok? Como expressão que os senhores devem trabalhar com todo o carinho do mundo. Portanto, uma vez retirada a jurisdição da inércia, compete ao próprio poder, em regra, realizar e determinar a prática dos atos procedimentais aptos ao andamento do processo ou da demanda, como queiram. Portanto, senhores, aqui numa visão conceitual mais didática, coloquemos assim, a partir do momento em que você está retirando a jurisdição da inércia, a partir do momento em que você está levando a sua pretensão ao Estado, os clássicos costumam dizer que a pretensão agora não é mais sua, é do Estado. É uma visão um pouco equivocada, mas ela me serve aqui em termos de perspectiva e de explicação. A partir do momento em que você levou a sua pretensão ao Estado, ele, Estado, agora é dono da sua pretensão e, portanto, ele há de determinar de ofício, beleza? Ele poder a prática dos atos que serão os atos necessários e suficientes de composição do processo, de composição do procedimento. Claro, senhores, que alguns atos só hão de ser realizados mediante requerimento. Mas aqueles que são os atos próprios de composição do procedimento para as garantias de um devido processo justo são determinados pelo próprio poder de ofício. Ok? Então, senhores, por gentileza, joga para mim. A quem competiria determinar a prática dos atos procedimentais aptos ao andamento do processo? A quem compete, num primeiro momento, a ele, magistrado. Ok? Ele, juiz, determinaria esses atos através de despacho, senhores. Atos que não teriam conteúdo decisório, mas que ali seriam justamente os atos de impulsionamento desse procedimento, tanto que era lei processual, senhores. Me acompanhem. Lá no artigo 203, ao conceituar o que seriam os pronunciamentos do juiz, lança no parágrafo 3º que despachos seriam todos os demais pronunciamentos do magistrado, aqueles que não teriam caráter decisório, praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Portanto, ele despacha dando vazão à prática dos atos processuais e, portanto, faz inclusive de ofício, às vezes, sendo necessário, um requerimento, tá bom? Beleza, mas eu não posso afirmar nunca como uma assertiva, correta? Nunca eu posso afirmar como uma assertiva, tá? Correto é o seguinte, senhores, competirá exclusivamente ao juiz determinar a prática dos atos de composição procedimental ou algo do gênero.
Porque não é apenas e tão somente ele, juiz, que há de determinar, detentor que é do poder, que a gente tenha a prática desses atos, ok? Desses atos de impulsionamento do processo, os atos que fazem com que o processo tenha o seu regular andamento. Me permitam, por gentileza, senhores, levá-los, pode julgar, por favor. A Constituição, estou abrindo aqui, Constituição Federal, Planalto, beleza? O bom da gente abrir o Google assim, cara, é que dá pra ver que nós estamos gravando, inclusive, na época da Copa do Mundo. Aqui, ó, beleza? Ótimo. Aqui a gente tá dizendo que vai ter jogo hoje da Austrália, porque eu tô vendo aqui uns bichinhos diferentes, tá ligado? Sacou? Então vamos lá. Constituição Federal, Planalto, senhores. Vou puxar o texto compilado de uma vez e me permitam, vou ao artigo 93 da Constituição. E indo a ele, artigo 93, me acompanha por gentileza, chegarei ao inciso 14. Artigo 93, estão anotando, galera? Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Vem cá. Senhores, eu vou fazer uma coisa no caderno de vocês, tá? Por favor, joga lá. Eu vou sair desse princípio do impulso oficial, por gentileza, tá? Vou retornar a ele depois, mas soltem um espaço aí de algumas linhas ou pulo uma página, tá? Por favor. Eu quero trabalhar com os senhores o chamado princípio da indelegabilidade. Eu quero trabalhar com os senhores o chamado princípio da indelegabilidade. Depois eu vou voltar ao princípio do impulso oficial, porque para eu dar vazão ao que eu preciso trabalhar com os senhores, trabalhar esse princípio da jurisdição é fundamental. Então, como a gente começou o princípio do impulso oficial agora, passa um pouquinho aí o caderno de vocês, tá? Me permitam, Ivan, como estudar processo civil? Senhores, lendo a lei, tá, tudo bem, vai ler a lei, beleza, ótimo, precisa. Mas sabe, para mim, uma modalidade muito legal é você fazer um caderno de batimento. O que eu chamo de caderno de batimento? Isso que eu estou fazendo aqui, beleza, tá? Batendo alguns itens, algumas coisas, algumas ideias. Depois aí sim, pegar um caderno e montar um texto. Eu acho essa uma puta de uma forma de estudar processo civil. Tá? Por quê, senhores? Porque principalmente em razão da banca dos senhores, não se cobra uma coisa organizadinha, não. As assertivas, muitas vezes, trazem combinações, aqui no caso de princípios que merecem a atenção nossa, de princípios, de procedimento, de jurisprudência, tudo junto, tá? Então, por favor, eu acho muito bom essa forma de trabalhar. Eu estou assistindo aula, estou copiando, mas estou fazendo só um batimento, beleza? Anotando e tal. Depois eu passo isso ali, mas passo em termos de texto. Eu vou criando o texto, não ficou legal, então eu vou arrancar essa folha, eu vou jogar fora e vou fazer outro. Ok? Isso gera uma introjeção de conteúdo do caramba, velho, confia. Ivan, eu já estudo assim, parabéns, sei que você evoluiu. Ivan, eu nunca estudei assim, estude assim, ok? Beleza? E depois, com esse texto que você criou, cara, sobre esse assunto de direito processual civil, você vai ler uma doutrina, aí você acresce, tá bom? Se você tem um hábito, inclusive, de ter um caderno de batimento, sabe o que você pode fazer? Vai para frente do seu computador e digita o texto. Que aí depois você vai mudando, acrescentando e tal. Você passa a ter um material não só de revisão futura, mas pode ter certeza que nem dele mais você precisará, porque você textualizou. E quando você textualiza com as suas próprias palavras, você está botando ali a sua alma, a sua inteligência, você está se pondo dentro do texto, você não esquece. Você não decora, você não esquece, porque você entende.
Porque é você que está criando o seu próprio texto, a sua própria percepção do conteúdo. Então, vamos lá, joga para mim. Eu estou segurando um pouquinho o princípio do impulso oficial para trabalhar ali o chamado princípio da indelegabilidade. Não é lícito ao juiz delegar a outrem atos que são próprios da sua atividade jurisdicional. Ok? Vamos com carinho nesse princípio aqui, senhores, da atividade jurisdicional. Princípio da indelegabilidade. Não seria lícito ao juiz delegar a outrem. Não são atos da atividade, mas atos que são próprios da sua atividade jurisdicional. Enquanto magistrado, por favor, senhores, quem tem que assinar a sentença? O juiz. Quem tem que redigir a sentença? O juiz. Mas eu te pergunto, pode o juiz delegar a outrem a redação da sentença? A redação, não a substância da sentença pode, porque o juiz pode proferi-la oralmente e outra pessoa redigir, mas é ele que fará a revisão e assinatura. Tô pertinho, pode julgar. Então aqui, senhores, voltando ao Código de Processo Civil, aqui ó, as assinaturas do juiz e tal, beleza? Tá, os despachos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz, despachos, decisões, sentenças e acórdãos. Entendeu? Quando forem proferidos oralmente, o servidor vai documentar, submetendo ao juiz para revisão e assinatura. A lei não acredita que existam servidores, estagiários, que fazem decisões para o juiz e ele só assina, tá? Beleza? Tranquilo, senhores? Então, dentro da concepção, pode julgar de novo, da indelegabilidade da atividade jurisdicional, não é lícito ao juiz delegar a outrem atos que são próprios da sua atividade jurisdicional. Portanto, não é delegável os atos de provimento decisórios. Não é delegável, ou não são delegáveis, beleza? Deixa eu botar no plural. Não são, fica bonitinho, delegáveis os atos de provimentos, os atos de provimento decisórios. Não pode o juiz delegar a outrem, sentenciar aquele processo. Não pode o juiz delegar a outrem, dar uma decisão interlocutória, ok? Mas ela, a Constituição, vira 93:14 e fala o que para mim? Que os servidores poderão receber delegação para a prática de atos de administração da serventia. Senhores, a Secretaria do Juízo é uma unidade administrativa do Estado, competindo ao juiz a figura administrativa da sua serventia, da sua secretaria. Ele pode delegar atos de administração da serventia a outrem, sem problema absolutamente nenhum, senhores. Mas volta na Constituição para mim. Os servidores receberão delegação para a prática dos atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. E atos de mero expediente sem caráter decisório. Senhores, vem cá. Artigo 93:14 da Constituição. Atos de administração, estou pensando na vida administrativa da serventia, e atos de mero expediente sem caráter decisório, estou pensando na atividade jurisdicional. Estou pensando no processo. Portanto, quando a gente fala, julgou, em princípio da indelegabilidade, não são delegáveis os atos de provimento decisórios, entretanto, são delegáveis
os atos de mero expediente que não possuam caráter decisório. Constituição. Artigo 93, inciso 14, senhores. O que não é delegável são os atos de provimento decisórios, porque neles a gente tem justamente a atividade jurisdicional, a atuação jurisdicional do juiz, e é ele que tem que fazer princípio da investidura, é ele que está investido do poder. E, portanto, é ele que tem ali que decidir, sejam sentenças, decisões interlocutórias, acordos, decisões monocráticas. Fechou, senhores? Mas a Constituição fala, velho, que ele pode delegar a ele, servidor, a prática de atos no processo que sejam de mero expediente, que não possuam caráter decisório. E aí, nessa linha de raciocínio, indo a ele, pode julgar Código de Processo Civil. Chamarei a atenção dos senhores para o artigo 152. Artigo 152, que me fala de uma incumbência ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Qual incumbência, entre outras? Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Ok? Praticar de ofício atos ordinatórios. Então, aquilo que a gente chama de atos de mero expediente são simplesmente atos ordinatórios que são praticados pelo servidor, conforme artigo 152, item 6, se eu só conferir se é o 6, perfeito. Item 6 do Código de Processo Civil, senhores. Tudo mediante delegação do próprio magistrado. Delegação essa que está estampada, inclusive nesse artigo 152, parágrafo 1º, senhores, do Código de Processo Civil. Percebam, por gentileza, como a lei processual atual fala isso pra gente. Compete a ele, digo de novo, escrivão ou chefe de secretaria, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios, sendo que o juiz titular editará ato, a fim de regulamentar a atribuição, a fim de regulamentar a delegação de quais atos ele ali praticaria enquanto servidor. Tudo com o permissivo da Constituição Federal, senhores. Ok? Então, quando a gente pensa no princípio da indelegabilidade, não pode o juiz delegar a outrem, a um servidor. Por exemplo, atos que são próprios da sua atividade jurisdicional. E o que seriam atos próprios da sua atividade jurisdicional? Os atos de provimento de natureza decisórios. Ele não delegaria em substância a prática desses atos. Pode delegar, inclusive, o escrever, desde que ele dite oralmente. Mas passa a ser possível, a partir da emenda constitucional 45, que os atos de mero expediente do processo sejam delegáveis a servidores. Competindo agora, então, portanto, ele, juiz titular, definir quais seriam esses atos ordinatórios que seriam praticados de ofício pelos servidores da secretaria. Conseguiram vir comigo nisso aqui, senhores, com todo o carinho do mundo? Legal? Ótimo. Visto esse princípio da indelegabilidade, por favor, isso aqui é uma situação também exclusiva, senhores, tá? Me permitam? Também é uma situação exclusiva dela, tá? Jurisdição. Ok? Não posso delegar os atos que são próprios da minha função essencial, chamada decisão, chamada jurisdição enquanto juiz. Mas o executivo, o administrativo, pode delegar a outros. Senhores, por exemplo,
O que é uma atividade de um cidadão notário de um registrador? O notário registrador exerce uma função delegada do executivo. Posso ou não posso, dentro de uma concepção de um poder legislativo, eu delegar a um órgão de gestão qualquer que complemente, não é isso, a minha norma primeira aqui? Posso. Então, quando a gente fala em princípio da indelegabilidade, é também uma situação de exclusividade da jurisdição. O que pode ser delegado não são os atos essenciais da atividade jurisdicional, mas sim os atos de mero expediente sem caráter decisório, dentro de todo esse ciclo normativo que aqui nós estabelecemos para os senhores. Galera, entendeu isso? Beleza? Dado o passo dentro do princípio da indelegabilidade, agora eu posso ir a ele princípio do impulso oficial. Uma vez retirada a jurisdição da inércia, compete ao próprio poder, em regra, realizar e determinar a prática dos atos procedimentais aptos ao andamento do processo. Ok? Portanto, o princípio do impulso oficial se dá por ato do juiz, através dos despachos, determinando ali que o processo tenha o seu regular segmento. Talvez até mesmo isso esteja contido em alguma decisão interlocutória, sem problema nenhum. Mas aí já são atos decisórios propriamente ditos. Mas, senhores, por gentileza, o princípio do impulso oficial, e aí então é a questão da prova, não se dá exclusivamente por ato do juiz, mas também por ato do servidor, que há de praticar os atos meramente ordinatórios, que são o que, senhores? Atos de expediente. Peraí que saiu errado. Expediente do... Tá ruim de agitação hoje, a mão tá fria ainda. Do processo. Ok? Atos de expediente do processo sem caráter decisório, sendo que o fundamento, inclusive normativo para isso, nós trabalhamos junto com os senhores agora, aqui na visão do princípio da indelegabilidade da atividade jurisdicional. Portanto, senhores, por gentileza, princípio do impulso oficial. Quando ela, a lei processual, vem no seu artigo 2º, dizendo para a gente, deixa eu voltar lá em cima na lei, quando vem o Código de Processo Civil, no seu artigo 2º, dizendo para a gente que o processo se desenvolve por impulso oficial, esse impulso oficial não é exclusivamente determinação de atos pelo juiz, mas hoje, principalmente, como nós observamos, também por servidores das secretarias, que recebem delegação para a prática desses atos de mero expediente sem caráter decisório, que nós chamamos no Código de Processo Civil de atos meramente ordinatórios, esses atos de regular andamento do processo. Portanto, a partir do momento em que eu tirei a jurisdição da inércia, ok? Passa a ser de competência do juiz ou do servidor a determinação dos atos sequenciados. Mas, por gentileza, senhores, a própria lei jogou de novo nele, artigo 2º, fala de exceções previstas em lei, claro, ok? Há muitas e muitas situações em que alguns atos do processo são de ser praticados se houver requerimento da parte. Sem requerimento, o processo para. Por exemplo, senhores, o processo se encerra hoje com uma sentença de mérito transitada em julgado que reconheça o direito de alguém? Não. Dentro da visão do sincretismo, o processo continua agora, não é isso? Para uma fase de liquidação, para dar início à liquidação, para a gente poder ali pensar no segmento do cumprimento de sentença. Joga para mim, por favor. Eu vou trazer situações aqui exemplificativas, ok? A liquidação, por exemplo, só vai ser feita a requerimento. Não pode, no despacho, o juiz nem o servidor de ofício determinar que a gente inicie uma liquidação da sentença. Percebam? Cria a lei a exigência
do requerimento do credor ou do devedor. Mais do que isso, vai dizer a lei também, senhores, que o cumprimento de sentença, artigo 513, parágrafo 1º, far-se-á requerimento do exequente. Não pode o juiz despachar, inicie-se o cumprimento intimando o devedor. Não pode o servidor determinar ali de ofício que se dê início à liquidação da sentença. O processo parará se não houver ali a demonstração do interesse da parte. Então a figura do impulso oficial, senhores, também não é absoluto. Esse princípio comporta inúmeras exceções. Aqui eu apresentei, então, somente essas duas para justificativa da parte final do artigo 2º do Código de Processo Civil. Beleza, senhores? Portanto, aqui a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse bloco de aula princípio do impulso oficial, mas também o chamado princípio da indelegabilidade dela atividade jurisdicional. Ok? Valeu!